Olá, estudantes da terceira série, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu, professor Paulo Brito, Jéssica, nossa intérprete, para esse bate-papo, sobre a Constituição Federal. Olha que assunto importante a gente conhecer a nossa Constituição Federal. Nós vamos falar especificamente do Conselho da República, Conhecer a Constituição Federal é um direito e um dever, principalmente um dever de todo e qualquer cidadão, Ele que garante, é a Constituição que garante os nossos direitos fundamentais, os nossos direitos políticos, os nossos direitos civis, Então é importante que você conheça a Constituição Federal, pessoal. Convido você a dar uma olhadinha no objetivo da aula, compreender o que é e qual a competência do Conselho da República, Será que você já sabia que existe esse órgão chamado Conselho da República, Qual é a competência do órgão conhecido como Conselho da República? Quem compõe o Conselho da República? Convido você, estudante, a vir conhecer comigo esse órgão, previsto na Constituição Federal, que é o Conselho da República. Mas antes, pessoal, vamos relembrar aqui o que nós já trabalhamos na nossa disciplina de Cidadania e Civismo. Nós passamos por um eixo muito importante chamado Projetos de Vida, E discutimos nesse eixo responsabilidade e impacto social, as consequências das nossas decisões, as resiliências, o não desistir, os desafios do mundo contemporâneo, a superação da pobreza, a erradicação do analfabetismo, as violências, o meio ambiente. Então, aí essa questão desse desenvolvimento tecnológico e cuidar também aí desses problemas contemporâneos. E trabalhamos técnicas de oratória, técnicas de retórica, a arte de falar bem em público. São conteúdos importantes aí para o desenvolvimento de competências, de habilidades pessoais, cognitivas, profissionais, Eu espero que a gente possa aí ter contribuído, e você tenha se apropriado desses conteúdos que você com certeza vai usar, não só aí ao longo do seu ensino médio, mas a gente vai usar para a vida, tá bom? Pessoal, e aqui, vamos conhecer um pouco mais da nossa Constituição Federal, em especial o artigo 89, Constituição de 1988 e o artigo 89, que trata sobre o Conselho da República, Afinal, o que é esse Conselho da República? Qual é a sua finalidade? E por falar em Constituição Federal, você conhece a história da nossa atual Constituição, que carinhosamente chamada de Constituição Cidadã? Pois bem, pessoal, a Constituição Federal do Brasil, ela foi promulgada no ano de 1988, uma construção democrática desse conjunto de leis. A Constituição, ela é a lei máxima de um país, ela está no topo da hierarquia da lei. Ao longo da história do Brasil, após a nossa independência, em 1822, por Dom Pedro I, nós tivemos aí várias outras constituições. A primeira dela, ainda no primeiro reinado, com Dom Pedro I. Ao longo do período imperial, tivemos outras constituições, como também tivemos as constituições do período republicano, chegando aí no ano de 1988 a promulgação da Constituição Federal, chamada de Constituição Cidadã, E é extremamente importante conhecer os nossos direitos na Constituição, Os direitos fundamentais, a redação que abre, o texto dos direitos fundamentais, quando diz que todos somos iguais perante a lei, Sem distinção de qualquer natureza. Olha a importância da gente, conhecer, entender e aplicar os nossos direitos no nosso cotidiano, bem como cumprir com os nossos deveres contidos também na Constituição Federal. Trago essa foto, essa imagem, que é uma imagem histórica. Ulisses Guimarães, após o seu discurso, ergue a Constituição Federal. Ele foi um líder do Congresso Brasileiro na escrita da Constituição Federal, e essa foto do Ulisses Guimarães, com a Constituição assim que ela foi promulgada, uma foto histórica, desse momento em que o Brasil, então, promulga a sua nova Constituição Federal, ok?
Pessoal, aqui, Conselho da República, né? Então, o artigo 89 da nossa Constituição Federal, chamada, como eu disse a vocês, de A Cidadã, ela estabelece o Conselho da República, quem participa do Conselho e quais as competências do Conselho da República. Mas, afinal, né, o que é um conselho? Né? Você já parou para pensar o que era um conselho? Tenho certeza, né, que você conhece essa palavra, a gente utiliza no nosso dia a dia, a gente se aconselha, a gente recebe conselho, a gente dá conselho, né? Segundo o dicionário, traz a definição de conselho, né? Aviso que se oferece a alguém em relação ao que essa pessoa deve ou não fazer numa certa situação. Recomendação, reunião de pessoas que busca deliberar ou solucionar um assunto, comissão. Então, quando a gente fala de Conselho da República, né, vamos voltar aqui nessa primeira definição. Aviso que se oferece a alguém em relação ao que essa pessoa deve ou não fazer em uma certa situação. Então, nós já temos aí uma ideia do que é o Conselho da República, né, presidido aí pelo presidente da República do Brasil. E aqui eu trago uma atividade, né? Qual a importância da formação de um conselho para a tomada de decisões, né? Você já participou de um conselho? Escreva a sua resposta, compartilhe com a sua turma e a gente volta a fazer a correção. Pessoal, vamos então corrigir a nossa atividade, né? Qual a importância da formação de um conselho para a tomada de decisões e se você já participou de um conselho, né? Então aqui, ó, a formação de um conselho para a tomada de decisões é algo democrático e permite que a decisão seja baseada, né, em uma participação coletiva.
o que contribui aí, né, para a diminuição das consequências equivocadas de uma decisão. Então, em vários momentos da nossa vida, a gente participa de um conselho, né? Vários órgãos públicos, privados possuem os conselhos, né? Nós, professores, por exemplo, realizamos o conselho de classe, né? Ao longo do trimestre, no final do trimestre, né? Para que a gente converse, né? Sobre a vida estudantil, o desenvolvimento dos nossos alunos e alunas, né? Os times de futebol, por exemplo, têm os seus conselhos consultivos, conselhos deliberativos, né? Para que a tomada de decisões ela aconteça de forma democrática, né? Ouvindo aí as várias vertentes, né? As várias possibilidades, com o objetivo sempre de tomar a decisão mais assertiva, evitando assim erros, né? E você já participou de um conselho, né? Qual a sua experiência em ter participado de um conselho, né? Desse órgão que se reúne para aconselhar, para decidir aí as tomadas de decisão de uma maneira democrática, de uma maneira aí coletiva. Pessoal, sobre o Conselho da República, né? Então aqui, ó, o Conselho da República é, portanto, esse órgão superior de consulta do presidente da República. Então, o presidente da República, ele se consulta com o Conselho da República. Mas quem faz parte desse conselho, né? O vice-presidente da República faz parte desse conselho, o presidente da Câmara dos Deputados, né, da Câmara Federal, e o presidente do Senado Federal. Ah, só essas três pessoas? Não, né, gente? Os líderes da maioria e da minoria na Câmara de Deputados, os líderes da maioria e da minoria no Senado Federal, o ministro da Justiça, né? Então vejam aí que nós temos esse conselho sendo composto pelo vice-presidente da República, daí o nosso sistema legislativo, nós temos a Câmara de Deputados e a Câmara, o Senado Federal. Então nós temos uma liderança, o presidente da Câmara e o presidente do Senado, eles participam do Conselho da República. Assim como os líderes da maioria e da minoria na Câmara, dos partidos políticos, né, nessa pluralidade partidária, assim como o líder, né, os líderes da maioria do Senado e da maioria e da minoria do Senado. O ministro da Justiça participa também. 6 cidadãos brasileiros natos, ou seja, não podem ser naturalizados, com mais de 35 anos de idade, e eles são nomeados 2 pelo presidente da República, 2 eleitos pelo Senado Federal e 2 eleitos pela Câmara de Deputados, todos com mandatos de 3 anos, vedada a recondução. Então vejam essa participação democrática, né, coletiva dessas pessoas, dessas lideranças no Conselho da República, né? Então o vice-presidente, presidente do Senado, da Câmara de Deputados, o líder da maioria e o líder da minoria da Câmara, o líder da maioria, o líder da minoria do Senado, o ministro da Justiça e 6 brasileiros natos com idade maior de 35 anos, sendo 2 deles nomeados pelo presidente, 2 deles eleitos pelo Senado Federal e 2 pela Câmara de Deputados, compondo assim o Conselho da República. E aqui eu tenho uma atividade, né? Vamos aí fazer essa assimilação desse conteúdo, né? Quais são os membros que compõem o Conselho da República? Responda aí, faça essa lista, né, dos membros que compõem o Conselho da República e a gente já volta para a correção da atividade.
Pessoal, vamos então corrigir a nossa atividade, né? Essa atividade refletindo, assimilando o que a gente discutiu na aula. Quais são os membros que compõem o Conselho da República, né? Então, ele é composto pelo vice-presidente, pelo presidente do Senado, pelo presidente da Câmara dos Deputados, pelos líderes da maioria e da minoria da Câmara, pelos líderes da maioria e da minoria do Senado, pelo ministro da Justiça e 6 cidadãos brasileiros natos com mais de 35 anos, sendo nomeados 2 pelo presidente da República, 2 eleitos pelo Senado e 2 pela Câmara de Deputados, formando aí esse Conselho da República. E qual é a competência desse Conselho da República, né? Qual é a sua atuação? Então, compete ao Conselho da República, ali no artigo 90, né, a se pronunciar sobre a intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio, né? Temas aí bem sensíveis na política. Então, antes que o presidente tome uma decisão como essa, né, é aconselhável, é ideal que ele reúna o seu Conselho da República para ouvir dessas pessoas, desses membros que compõem o Conselho da República, né, as opiniões, né, fazer o seu debate saudável, sempre pautado aí na ética, na democracia e no respeito. As questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. Então vejam aí também uma outra competência, né, dessas questões consideradas relevantes para a manutenção da democracia no Brasil, né, das instituições democráticas. E o presidente da República poderá convocar o ministro de Estado para participar da reunião do Conselho quando constar na pauta, né, questão relacionada com o respectivo ministério. Então é sobre alguma questão da educação. Então ele pode convocar, né, o ministro da Educação a participar. Ele pode convocar o ministro, né, que representa o Exército, a guerra, a participar da reunião. Ele pode fazer essa convocação. A lei regulará a organização e funcionamento do Conselho da República, como a gente viu aqui, né? Os membros que compõem o Conselho da República e qual a competência, né? Qual aí do que se discute no Conselho da República. Trago aqui uma foto, né, recente, né, da história republicana do Brasil, de uma reunião do Conselho da República, né? Então vejam, né, o presidente ao fundo, né? E os membros que compõem, né, o Conselho da República nessa reunião, para que se discuta, né, e tome as decisões mais assertivas, né, com o menor impacto dessas decisões, de impacto negativo. Então, ideal é esse Conselho da República, né, se reunindo com relação a essas decisões. Tá bom? Gente, aqui uma atividade para a gente poder fazer, né? Qual a competência do Conselho da República? Vamos escrever um pouquinho da competência do Conselho da República e a gente volta fazendo a correção.
Pessoal, vamos então corrigir a nossa atividade, né? Qual a competência do Conselho da República, né? Quais as atribuições? Então, de acordo, né, aí com o artigo 90, compete ao Conselho da República, né, se pronunciar sobre a intervenção federal, né, o estado de defesa e estado de sítio, né, que pode ser decretado pelo presidente em algumas situações, mas ele reúne o Conselho da República, né, para ouvir as opiniões, se aconselhar, a partir daquele conceito, né, que a gente teve de conselho. E as questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas, né? Então ele também conversa sobre esses assuntos, né? Essa manutenção da democracia no Brasil, que é uma conquista popular, é uma conquista política que a gente deve preservar, sempre pautado na ordem, no respeito, na hierarquia, né? Para que a gente mantenha a nossa democracia. E aqui, né, falando aí nossa retomada, né, conhecemos aí a história da nossa Constituição, sabemos aí que nós tivemos outras constituições antes da Constituição de 1988, né, e o seu artigo 89 da Constituição, né, chamada de cidadã, ele traz aí sobre a composição do Conselho da República, né, vice-presidente, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, líder da maioria e da minoria da Câmara de Deputados e do Senado, o ministro da Justiça e 6 cidadãos brasileiros natos, né, com mais de 35 anos, que compõem o Conselho da República, né, um órgão consultivo para que o presidente da República discuta, né, e possa tomar as decisões mais assertivas para o nosso Brasil. No artigo 90, ele trata sobre a competência do Conselho da República, né? Quais são as competências desse Conselho da República. Pessoal, obrigado pela companhia, espero que vocês tenham gostado, fiquem bem e até a próxima.